Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de peças práticas, curso esse voltado para a segunda fase da carreira de delegado de polícia. É uma satisfação para mim tê-los aqui conosco, compartilhando um pouquinho do seu tempo nesses momentos aqui que nós estaremos juntos falando sobre peças práticas para delegado de polícia. Uma satisfação enorme para mim poder passar um pouco do nosso conhecimento, poder passar um pouco da nossa experiência para vocês, tá bom? Às vezes me perguntam, né, por que você faz isso? Por que grava aulas? Por que dá trabalho? Por que você escreve livros? Por que faz publicações nas redes sociais? E é muito simples, é porque a gente tem que achar a nossa missão de vida. Minha missão de vida, uma delas, é compartilhar o nosso conhecimento e aprender também. Cada vez que a gente compartilha conhecimento, a gente acaba aprendendo junto com os nossos alunos, porque acaba fortalecendo essa relação aluno-professor e criando um conhecimento muito bacana, e o retorno disso vem através de algumas mensagens. Me lembro que semana passada recebi uma mensagem muito interessante de um ex-aluno nosso, inclusive policial civil aqui do estado, falando que tinha sido aprovado, tinha arrebentado na fase de peças práticas, de 30 pontos, tinha tirado 29 pontos. E a gente realmente ficou muito feliz, porque ele falou: professor, eu até fiz outro curso de peças práticas, mas as suas aulas realmente que me conduziram à aprovação desse concurso público. E não tem, certamente não tem aí para um professor, para quem dá aula, uma satisfação maior do que ouvir isso de um aluno. Outra ocasião, colega nosso, delegado de polícia, que foi nosso aluno há alguns anos, a gente viu uma publicação dele nas redes sociais sendo homenageado na prefeitura do estado, fazendo um trabalho excelente, brilhante, já exercendo a profissão lá no estado do Mato Grosso. E eu vi ele, que ele foi homenageado, mandei lá um direct para ele falando: parabéns, meu irmão, parabéns aí pela sua dedicação ao seu trabalho policial. Ele falou: professor, o senhor faz parte da minha história, o senhor faz parte da minha história, o senhor me ajudou lá na fase ainda da preparação do concurso público. Pô, a gente fica muito lisonjeado, né, pessoal? Mas vamos lá, para quem não me conhece ainda, meu nome é Paulo Reiner, sou delegado de polícia há 10 anos e há 5 tenho essa missão, que eu acabei de falar com vocês, de compartilhar o conhecimento ensinando peças práticas, tá bom? Sou coautor de alguns livros, agora vem a parte do merchandise, né? Sou coautor de alguns livros e autor de um livro de peças práticas. Bem, coautor de livros bem interessantes sobre a prática policial, né? Vou citar aqui alguns para vocês. Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária, volumes 2 e 4, nós aí figuramos como coautor desse livro pela Livros, né? Volume 1 é um livro, volume 4 é outro livro. Já tem 4 volumes desse Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária. Livro pela editora Humanos, então muito legal vocês conhecerem esse trabalho. Temos também uma obra pela editora Juspodium, junto com um colega organizador, William Garcês, delegado de polícia de Santa Catarina, e a obra reúne diversos delegados de polícia escrevendo sobre legislação penal especial comentada. Obra fantástica, mais de 70 leis comentadas. Tivemos a oportunidade de comentar sobre as leis de tortura, genocídio e crimes falimentares. Além disso, sou coautor também do livro Prova de Polícia Judiciária, pela editora Mizuno, e também Manual de Educação Digital, pela editora Juspodium. Isso tudo em coautoria, e sou autor do livro Peças e Práticas da Atividade Policial, que fala especificamente a respeito das peças práticas para a carreira de delegado de polícia. Então, o pessoal está me cobrando, né? Professor, quando vai ficar pronta a 4ª edição do livro? Calma, pessoal, calma, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente está trabalhando nisso, vai ficar pronto aí lá para meados de fevereiro, tá bom? Vamos começar aqui o nosso estudo sobre peças práticas. Como é que vai ser nosso curso? Nosso curso a gente vai dividir em 3 aulas, tá bom? 3 blocos aí de 3 aulas. Primeira aula, estrutura da fundamentação jurídica das peças práticas. Aula importantíssima, tá bom? Quero que você compreenda os porquês das coisas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Como dizem por aí. Você tem que entender aí razões das peças práticas e as razões de fazer cada uma delas. Isso é importante, e também os fundamentos jurídicos disso. E como fazer uma fundamentação jurídica bem feita. Depois, vamos trabalhar aqui com vocês estrutura das principais peças práticas. E no final, como foi a peça escolhida aí, muita gente votou no relatório final de inquérito policial, a gente vai trabalhar de maneira mais detida com o relatório final de inquérito policial. Evidentemente que não dá tempo da gente em 2 aulas, em 2 dias, da gente ver todas as peças práticas, mas vai dar para ter uma ideia geral dos modelos das peças práticas. Basicamente temos 4 modelos de peças práticas, né? Os despachos, as portarias, as representações são as mais comuns e o relatório final de inquérito policial. A gente vai ver esse modelo geral, essa estrutura, o esqueleto dessas peças práticas, tá bom? E no final, na última aula, tem uma surpresa para vocês bem interessante. Vamos lá, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as peças para delegado de polícia. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês: o que diferencia o delegado de polícia em relação às suas atribuições das demais carreiras policiais? A gente tem que fazer essa pergunta de maneira técnica e também responder de maneira técnica. Bem, eu posso citar pelo menos 2 características, essas características
vão ajudá-lo aí a fazer uma boa peça prática. E a primeira característica é poder de decisão. Você quer saber se você é uma autoridade no seu serviço que você exerce? Se você tem poder de decisão? Se sim, já é um bom sinal. Você é autoridade, tá bom? Então o delegado de polícia tem poder de decisão? Sim, quer ver? É só pensar em você aí como delegado de polícia ou delegada de polícia no dia 31 de dezembro desse ano para o dia 1º de janeiro de 2023, que você vai ser aprovado no concurso público, vai ser nomeado e é esse plantão que você vai tirar, dia 31 para o dia 1º. Quem é novinho na polícia tira esse tipo de plantão, né? Então você tá lá e você vai ter que tomar decisão. 3 horas da manhã vai chegar um monte de apresentação para você. Você vai ter 5, 3, 4, 10 flagrantes para você resolver e você tem que tomar decisão em fração de segundo. Você vai ter que decidir se você lavra o auto de prisão em flagrante delito, se existem indícios suficientes de materialidade e autoria, você tem que decidir se representa por uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, isso em fração de segundo. Você às vezes tem que decidir, a sua equipe vai ligar para você de madrugada, falar, doutor, olha só, estamos aqui em frente à casa daquele traficante, a gente acredita pelas nossas investigações que o carregamento de droga acabou de chegar, se a gente deixar para amanhã para pedir uma mandado de busca, essa droga vai ser dissipada, vai ser distribuída, a gente vai perder a apreensão de talvez 10 toneladas de droga, e aí você vai falar, pode entrar na residência. Isso é poder de decisão, porque as suas decisões têm consequências, porque lá na frente o Ministério Público, o Poder Judiciário, a defesa vai lhe questionar, doutor, naquela situação da droga, existia ali fundadas suspeitas, fundadas razões, ou uma mera intuição policial que ali dentro tinha droga? Porque segundo a decisão do STF, você tem que ter fundadas razões que naquela residência tinha droga, não mera suspeita. E você, enquanto autoridade policial, vai ter que tomar essas decisões. Então isso é poder de decisão. Professor, o que isso tem a ver com peça prática? Olha, pessoal, tem tudo a ver, pelo menos, com 2 peças práticas. Tem tudo a ver com a carreira de delegado de polícia, mas tem a ver principalmente com 2 peças práticas. E coloque isso na sua cabeça. Você, enquanto delegado de polícia, é o presidente das investigações. E por isso tem que tomar decisões adequadas no interesse do sucesso da sua investigação criminal. Olha só, quando você faz um despacho ordinatório de lavratura do auto de prisão em flagrante delito, você simplesmente está tomando atitudes e formalizando um ato administrativo, sim, ato administrativo, porque o delegado de polícia é uma autoridade administrativa. Você está formalizando ali um ato administrativo que tem que ser fundamentado, e esse ato é decisório, tá bom? Ato de presidência do inquérito policial. Você vai falar, opa, essa arma foi apreendida no roubo. O que tem que fazer com essa arma? Porque se você não despachar, não der as determinações, vai ficar lá, na sua mesa. Tem que fazer o quê? Mandar para a perícia, depois da perícia voltar. Você vai fazer o quê? Encaminhar para o Poder Judiciário, conforme o Estatuto de Desarmamento. Na pessoa que foi lesionada, fazer exame de corpo e delito e assim sucessivamente. Uma série de providências, uma série de decisões, encaminhamento do seu inquérito policial. Aí você vê a peça de despacho, despacho de indiciamento, tem que ser por ato fundamentado. E também é ato de poder de decisão do delegado de polícia, não é verdade? Inclusive tem decisão jurisprudencial, a doutrina já fala, é assente nesse sentido, que indiciamento é ato privativo de delegado de polícia. Não pode haver requisição de indiciamento nem por parte do Poder Judiciário, nem por parte do Ministério Público. Então, um despacho de indiciamento também é um ato decisório. Isso tem a ver com peça prática, sim. Então, compreenda essa primeira característica da carreira de delegado de polícia. Tem que ter poder de decisão, tá bom? Poder de decisão. Outro ponto importante, e aqui a gente entra com mais profundidade nas peças práticas, outra característica importante, delegado de polícia se diferencia aí das demais carreiras policiais, isso sem qualquer demérito, porque todas têm a sua importância, tá bom? Já fui inclusive policial militar durante 10 anos, aí, quase 10 anos da minha vida. Mas o delegado de polícia tem uma capacidade que a gente chama de capacidade de postular em juízo, tá bom? Uma capacidade que vem sendo questionada ao longo do tempo, mas é a capacidade postulatória, essa capacidade de representar junto ao Poder Judiciário por medidas cautelares no interesse da investigação criminal, tá bom? Então aqui está aqui uma frase, né, tirada aqui de um julgado aqui do ministro Luiz Roberto Barroso. Legitimidade para representar por medidas de investigação, tá bom? Alguns chamam de capacidade postulatória, alguns chamam de legitimidade para pleitear junto ao Poder Judiciário, mas não importa, essa capacidade de se comunicar. E atenção, tá bom? Atenção, falo numa aula com bastante profundidade no nosso curso só sobre isso, mas aqui a gente vai falar só de maneira en passant, né?
capacidade postulatória o delegado tem sem qualquer intermediário com o Poder Judiciário, tá bom? Então tem uma tese aí institucional do Ministério Público que diz que o delegado de polícia tem que representar junto ao órgão ministerial e o Ministério Público, por sua vez, entendendo que aquelas razões são válidas, representaria junto ao Poder Judiciário. Isso não tem validade jurídica, não tem respaldo legal nem constitucional. O delegado de polícia tem sim capacidade de postular por autoridade própria em juízo por essas medidas cautelares. O Ministério Público pode dar o parecer favorável ou contrário, mas essa legitimidade de se comunicar com o Poder Judiciário que faz com que nós estejamos aqui estudando peças práticas, principalmente as representações, onde o delegado de polícia, como presidente das investigações, no interesse das investigações, vai representar por medidas cautelares aí, tanto cautelares pessoais como probatórias, entre outras medidas cautelares, tá bom? Vamos lá. Só lembrando aqui embaixo, né, tá aqui para vocês nesse slide, artigo 4º, parágrafo 2º e 6º da Lei 2.850 de 2013, foi questionado aí, teve a sua constitucionalidade questionada nessa DIN 5508, justamente em relação à capacidade postulatória do delegado de polícia, porque esse artigo fala sobre o acordo de colaboração premiada. Então, PGR da época ajuizou essa DIN questionando a capacidade do delegado de figurar aí como um dos polos responsáveis pelo acordo de colaboração premiada. E a DIN foi julgada improcedente, reafirmando a capacidade postulatória do delegado. Então é importante que você entenda essas duas características principais aí, tá bom? Poder de decisão, capacidade postulatória. Vamos lá. Estrutura da fundamentação jurídica. Isso aqui é bem importante. Olha só, você vai fazer sua peça prática, como você tem que começar escrevendo lá os seus artigos, a sua fundamentação jurídica. Isso desde o preâmbulo e também na parte específica da fundamentação jurídica, na parte onde você coloca geralmente do direito, nas representações, né? E também em qualquer peça prática você tem que ter um respaldo legal anterior, ou então um respaldo constitucional. Mais ainda, respaldo constitucional e respaldo legal. Você tem que começar, lembre-se aí, uma técnica, tá bom? Uma técnica de escrita, você tem que começar falando sempre do dispositivo de maior hierarquia. No nosso caso, nós temos que lembrar aí da Constituição Federal de 88, principalmente artigo 144, parágrafo 1º, se for prova da Polícia Federal, ou então parágrafo 4º, se for a prova das polícias civis, tá bom? Você tem que lembrar obrigatoriamente desse dispositivo aí, dispositivo constitucional. Em seguida, e muita gente esquece, e aqui está o seu diferencial, fez aula com a gente, você vai lembrar. Você vai lembrar que além da Constituição Federal, você tem que também colocar a Constituição Estadual. Sim, esse vai ser o grande diferencial da sua peça. O examinador vai começar a olhar para você de maneira diferente logo aí, logo no seu preâmbulo, se for uma representação. E qualquer outra peça também. Pode ser uma portaria, pode ser um despacho, tá bom? Você vai colocar ali Constituição Federal, Constituição do Estado que você está prestando concurso. Quem vai prestar concurso aí para delegado de polícia da Paraíba, coloque lá o dispositivo da Constituição do Estado da Paraíba que menciona as atribuições do delegado de polícia. Vai prestar concurso para delegado de polícia do Estado do Amazonas, coloque também o dispositivo da Constituição do Estado do Amazonas que menciona as atribuições do delegado de polícia. Geralmente é um dispositivo bastante semelhante com a Constituição Federal, mas coloque esse dispositivo. Tratados internacionais. Nós temos alguns tratados internacionais que têm, assim, equivalência às emendas constitucionais. Então, de repente, se for apropriado, deficiência, né, um crime contra uma pessoa com deficiência, você pode colocar lá um tratado internacional que fala sobre isso, que tem status de emenda constitucional. Depois, lembre-se sempre, e aqui eu vou falar sempre mesmo, Constituição e Lei 12.830 de 2013, que é o Estatuto do Delegado de Polícia. Em todas, vou repetir, em todas as peças para o delegado de polícia, você tem que colocar Constituição Federal, Lei 12.830, tá bom? Todas, professor? Sim, todas. Todas as peças, tá bom? Essa lei é bastante importante, é o Estatuto do Delegado de Polícia e tem alguns artigos genéricos que você tem que mencionar na sua peça prática, tá bom? Em seguida, os demais dispositivos aplicáveis. Dispositivo genérico das representações, inclusive constou no espelho da prova do Paraná, última prova do Paraná, né, que teve agora, saiu o espelho há pouco tempo, e estava lá no espelho da peça prática, era uma prisão preventiva, mas além daqueles artigos normais da prisão preventiva, que você deve se lembrar de cabeça, 311, 312 do Código de Processo Penal, tinha lá também artigo 282, parágrafo 2º do CPP. Representação cautelar, medida cautelar, lembre-se sempre do artigo 282, parágrafo 2º do CPP, além dos artigos específicos daquela peça prática, né? Então, de repente, você vai lá
medida cautelar por busca e apreensão, artigo 240 e seguintes, medida cautelar por sequestro, você vai colocar lá o artigo que se refere ao sequestro, não me lembro agora de cabeça. Enfim, mas coloque sempre, se for medida cautelar, artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal em relação às cautelares. Artigo 10, parágrafo 1º do CPP, só se for aí o relatório final de inquérito policial. Mas o raciocínio que eu quero passar para vocês é o seguinte: como eu começo a escrever a minha fundamentação jurídica? Quando você estiver lá no rascunho, você vai lembrar de elencar todos os dispositivos pertinentes. Sempre vão estar ali, artigo 144 da Constituição, Lei 2.830. Isso sempre, 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 sempre. Depois você vai lembrar daqueles artigos relacionados ao caso concreto, e aí você vai colocar, se for a medida cautelar, artigo 282, parágrafo 2º do CPP, e a depender do caso, esses artigos específicos. Mas comece de forma piramidal. Lá na frente, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês. Aqui estão só os dispositivos para vocês, né? Constituição, artigo 144 da Constituição Federal, parágrafo 1º falando da Polícia Federal, parágrafo 4º falando das polícias civis, sempre você tem que colocar isso daqui, a depender do caso. Evidentemente, se for Polícia Civil, o parágrafo 4º, se for Polícia Federal, o parágrafo 1º. Lei 2.830, olha só o que fala a Lei 2.830, vê se não cabe em toda a peça prática. As funções de polícia judiciária, o artigo 2º, né, para ser mais específico, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Beleza, carreira típica de Estado. Depois, parágrafo 1º, ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Ponto. Depois, parágrafo 2º, durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícias, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. Então, artigo 2º bem importante para você citar em qualquer preâmbulo, qualquer peça prática relacionada ao delegado de polícia. Embaixo tem o artigo 282, e muita gente passa aí despercebido pelo artigo 282 do Código de Processo Penal, lembrando que o inciso 1 e o inciso 2, eles se referem ao princípio da proporcionalidade. Isso você tem que entender também, olha só, necessidade e adequação da sua peça prática àquele caso que está sendo enunciado pela banca do seu concurso público. Está lá no inciso 1 e inciso 2 do artigo 282 do CPP. Necessidade para aplicação da lei penal, adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. E lá no parágrafo 2º fala: as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial. E aí você tem que fundamentar sempre medida cautelar no artigo 282, parágrafo 2º, combinado? Artigo 10, parágrafo 1º, se for relatório final de inquérito policial, depois a gente fala com mais calma do relatório final. Joia. Ponto para ser ressaltado: nunca escreva na sua representação requerimento, tá bom? Você tem que usar a expressão, a palavra, os seus derivados da representação. Utilizar o verbo representar. Requerimento é para quem é parte no processo penal. É tecnicamente incorreto, vou repetir, é tecnicamente incorreto você colocar que um requerimento por prisão preventiva, ou um requerimento por busca e apreensão, ou um requerimento por infiltração policial, não é. Faz requerimento quem é parte no processo. O delegado de polícia ele faz representação, uma exposição de motivos direcionada ao Poder Judiciário, mostrando a necessidade, a adequação, o cabimento, os requisitos legais das medidas cautelares. Joia? Então lembre-se disso, sempre coloque representação. Só um trecho aqui que o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu. Em certa ocasião, ele fala: a autoridade policial tem sim legitimidade para representar pela realização de medidas de investigação. Artigo 144 da Constituição, em seu parágrafo 1º, inciso 4, atribui expressamente à Polícia Federal a função de polícia judiciária. É evidente que serve para os polícias civis também, né? Que consiste essencialmente no poder de investigação de crimes. O artigo 2º, falamos ou não falamos do artigo 2º? Da Lei 2.830 de 2013 prevê no mesmo sentido, tá bom? Então a palavra correta é representação. Tá aqui os dois principais dispositivos que você tem que mencionar em toda peça prática sua. Quando é meu aluno e eu estou corrigindo peça prática, se esses dispositivos não estiverem nas peças práticas, eu já faço um asterisco, já dou uma nota a menos, tá bom? Sou bastante rigoroso nas minhas correções. Quem já foi meu aluno sabe disso. Beleza, aqui só para ilustrar como é verdade que eu estou falando a respeito das representações, prova de delegado de polícia de Pernambuco, 2016, onde está circulado para vocês aqui, com fundamento na Lei 9296 de 96,
e artigos 1º e 2º, tais, que regulamentou o inciso 12 da parte final da Constituição, vem a Vossa Excelência representar pela interceptação das comunicações telefônicas. Lá embaixo também, nesse considerando, onde está circulado, representa-se a Vossa Excelência pela expedição de ofício único com força de mandado judicial, direcionado às prestadoras de serviços de telefonia, determinando a interceptação das comunicações telefônicas. Então, usa-se sempre representação, representa-se e de preferência na terceira pessoa do singular para dar impessoalidade ao seu texto. Dê uniformidade também ao tempo verbal, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, quando a gente falar da estrutura das peças práticas, mas dê essa uniformidade no tempo verbal, terceira pessoa do singular, tá bom? Prefira sempre, representa-se pela prisão preventiva. Represento pela prisão preventiva. Quando eu falo represento, a ideia é que eu represento. Isso dá um aspecto de pessoalidade para o seu texto. Coloque sempre, representa-se pela prisão preventiva, ressalta-se, lembra-se, prefira do que a primeira pessoa do singular. Você vai ficar ressalto, né? Lembro. Então, prefira sempre terceira pessoa do singular. Isso vai dar mais impessoalidade para o seu texto. Beleza. Prova Polícia Federal 2018 também, aqui embaixo está circulado, né? Representar pela decretação da prisão preventiva. É só você lembrar. Vai usar sempre representação, esquece requerimento. Risque requerimento enquanto você estiver fazendo prova para delegado de polícia. Delegado de polícia não faz requerimento, delegado de polícia representa, tá bom? Representa ou requisita alguma coisa. Ou requisita uma perícia, ou requisita algum dado, dados cadastrais, por exemplo, tem poder de requisição do delegado de polícia, entre outros dados. Ou ele requisita, ou ele representa. Requerimento tá fora. Prova do Paraná também, critério 3, né? Apresenta corretamente o nome da peça, representação pela decretação da prisão preventiva. Se não colocasse representação, já iria ganhar uma nota a menos. Olha só o que eu falei para vocês aqui, no mesmo critério 3. E a fundamentação adequada. Olha só a fundamentação da prisão preventiva. 144, parágrafo 4º, artigo 13, inciso 4, 282, parágrafo 2º, falei para vocês, artigo 311, todos do CPP. E artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 2.830 de 2013. É verdade ou não é o que eu acabei de falar para vocês a respeito da fundamentação jurídica das peças para delegado de polícia? Vocês podem conferir aqui no espelho da peça do Estado do Paraná, delegado para o Estado do Paraná, né? Então vamos lá. E 3 dicas aí para finalizar a nossa aula com chave de ouro, e a gente continua na aula que vem, 3 dicas para você fazer uma excelente peça prática. Vamos lá. Primeira dica. Conheça o esqueleto de todas as peças práticas, porque isso vai te dar tranquilidade para você fazer uma boa peça prática. Não tem nada pior do que você ir para uma prova pensando, meu Deus, e agora, se cair portaria, o que eu faço? Imagine o desespero daqueles candidatos que se depararam com uma portaria de inquérito policial e só tinham estudado representação na prova de delegado de polícia do Espírito Santo em 2019. Imagine o desespero daquele candidato que sabia o que tinha que ser feito ali na prova do Rio Grande do Norte, mas caiu um despacho, ele não tinha estudado a estrutura do despacho. São basicamente 4 estruturas de peça prática. É claro que você tem que fazer as adaptações no seu devido tempo, no seu devido lugar, conforme a peça prática, mas são 4 estruturas básicas. A estrutura das representações, dos despachos, da portaria e do relatório final de inquérito policial. Isso tem que estar memorizado. Você, como candidato, tem a obrigação de memorizar, no mínimo, essas estruturas de peça prática. Depois, organize as suas ideias, tá bom? Organize as suas ideias. Quando você receber a sua prova de peça prática, lá que estiver fazendo o seu concurso público, vamos lá, fazer a prova delegado da Paraíba, prova de delegado do Amazonas, são as próximas aí. Você vai olhar para a sua peça prática, vai fazer uma primeira leitura e você não vai sair respondendo não, nem rascunho nem nada. Você tem que fazer uma leitura, entender o caso, entender do que se trata esse caso, depois vai fazendo uma segunda leitura, destacando os pontos principais. E aí você tem que organizar as suas ideias. Coloque lá quem é o autor, quem é a vítima, os crimes e a tipificação do crime, que você tem que colocar com a tipificação do crime, que tem uma série de consequências. Então, sempre, em toda a peça prática, quando o enunciado não te der isso, né, você tem que tipificar o crime obrigatoriamente. Muita gente esquece de tipificar o crime, não coloque lá autor, vítima, tipificação e relacione os artigos da sua peça prática. Olha só, imagine que você é um candidato que tenha colocado na fundamentação da prisão preventiva, você fez agora, prova de delegado de polícia do Paraná, colocou na fundamentação jurídica da prisão preventiva apenas o artigo 311 e 312 do Código de Processo Penal na sua fundamentação jurídica. E outro candidato,
um pouco mais esperto, colocou aí artigo 5º, inciso 61 da Constituição, que fala, né, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, salvo por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Colocou o artigo 5º, você tem que colocar, lembre-se lá daquela estrutura piramidal. Artigo 13, inciso 4 do CPP, colocou o artigo 282, parágrafo 2º, colocou o artigo 311, 312 e lembrou ainda do artigo 315, parágrafo 1º aí do CPP, que fala sobre que os fatos na prisão preventiva têm que ser novos ou contemporâneos, né, ao pedido. Então, você certamente, quem colocou todos esses dispositivos legais e constitucionais, vai ter uma melhor nota de quem colocou apenas o artigo 311 e 312. Lembre-se, então, de organizar as suas ideias antes de sair escrevendo. E depois, aí, terceira dica, sempre responda aí as perguntas do enunciado. Responda as perguntas do enunciado. Me lembro que na prova que teve aqui, delegado de polícia do estado do Amapá, sou delegado de polícia do estado do Amapá, um colega que agora é delegado fez um aulão com a gente, um aulão na véspera da prova. E eu dei essa dica lá para ele. Inclusive, dei a dica e a gente acabou também ensinando, e caiu um relatório final de inquérito policial, a gente ensinando o modelo da estrutura do relatório final de inquérito policial. E outro dia ele encontrou comigo e falou, professor, ele me chama de professor. É engraçado os nossos colegas de profissão agora que ainda me chamam de professor. Falou, professor, o senhor salvou a minha vida ali naquela aulão, porque eu não sabia como fazer um relatório policial e o senhor deu aquela dica especial, que é responder as perguntas do enunciado. Muita gente fica só no texto ali do enunciado da peça prática, faz a peça, mas não lembra de responder aquelas perguntinhas finais do enunciado. Então, algumas bancas colocam as perguntas finais. Responda, qual a tipificação do crime? Qual o regime jurídico aplicável? No caso, era a Lei Maria da Penha. E muita gente não escreveu isso. E na hora da pontuação, isso é fatal. Se você não responder as perguntas do enunciado, você vai ser reprovado. Me desculpe a franqueza aqui, mas você tem que responder as perguntas do enunciado. Vai ser reprovado, então vai tirar uma nota muito baixa. Então responda as perguntas do enunciado. 3 dicas finais, conheça e escolher todas as peças, organize as ideias e responda as perguntas do enunciado. Tá bom? Grande abraço, a gente volta na próxima aula com aqui a estrutura geral das peças práticas. Forte abraço, foi um prazer estar com vocês nesse nosso primeiro encontro. Espero você amanhã com 2 aulas especiais, que é a aula aí da estrutura das peças práticas e relatório final de inquérito policial. Até a próxima.